Hey jovens, tudo bem? Bem-vindos ao Sábado 14. Sou o Luciano Filho e hoje estou aqui para bater uma conversa descontraída com vocês. Eu tenho aqui uma franquia que eu gosto muito, né? E essa franquia tem uma ideologia muito louca que eu quero falar sobre ela com vocês. A franquia em questão é Uma Noite de Crime e a ideologia é o feriado do expurgo. É uma situação bem complicada, né, bem complexa. E eu quero falar dela porque eu já vi alguns comentários de pessoas falando assim, bem que esse feriado poderia existir. Ou no Brasil é o dia do expurgo todo dia. Então, eu quero falar sobre isso com vocês. Um pouco da Noite do Crime e se esse feriado se aplicaria no mundo real, ok? Então, para começar, para quem não viu nenhum filme da franquia, né? Uma Noite de Crime trata de um feriado chamado o Dia do Expurgo, o feriado do expurgo, né? Onde por 12 horas, das 6 da noite às 6 da manhã, todos os crimes são permitidos. Então, por 12 horas, todo mundo pode matar, estuprar, roubar, saquear, quebrar, vandalizar, o que quiser. E não vai ter represárias. A polícia não vai atrás, não vai ter julgamento, não vai ter cadeia, tá tudo liberado. Então, por que esse feriado existe? É que nos Estados Unidos, né, o país estava sofrendo sérios problemas, estava com uma grave crise, tanto política como econômica e social. Existia muita violência nas ruas, a taxa de pobreza era muito grande e isso estava afundando o país. Então, os novos pais fundadores da América decidiram criar esse feriado porque eles acreditam que o povo americano tem muito ressentimento, muita mágoa, tem muita coisa acumulada dentro de si. E que se eles extravasarem, se eles libertarem toda essa mágoa, eles vão se tornar pessoas melhores, consequentemente, melhorar o país. Então, qual é a forma de liberar toda essa mágoa, de extravasar? Matando, estuprando, quebrando, fazendo tudo que dá vontade. E nas ideias do filme, isso realmente funciona. Então, esse feriado acontece, todo o país se mobiliza para se proteger ou para se preparar para ir para caçar. E é realmente uma loucura. Mas qual é o problema, os problemas em torno desse feriado? É que não é qualquer um que pode ser alvo das pessoas durante o feriado. Como assim? Vou tentar explicar melhor. Políticos, presidentes, governadores, prefeitos não podem ser vítimas do expurgo, ou seja, não podem morrer. Enquanto isso, os pobres, né, as pessoas de baixa renda são os principais alvos, porque não é só porque o político não pode morrer, não pode ser alvo, que ele não pode praticar. Ao contrário, ele pode praticar. Então o que ele faz? Ele caça os pobres. E geralmente nos Estados Unidos, né, a maioria é negra e latina. E existe muito essa ideologia de que os latinos, por exemplo, por serem pobres e tudo mais, serem meio que exclusos, né? Se unem e formam gangues. Então existe muito essa ideia no filme. Não é aprofundada, mas é mostrada em determinados momentos, né? E o que acontece? O governo também usa esse feriado para diminuir a taxa de pobreza, fazendo o quê? Matando os pobres. Quanto menos pobres no país, melhor é. Então, por que não usar uma noite como a noite do crime para eliminar essas pessoas?
Então, é justamente isso que acontece. Existem muitas polêmicas, muitos debates em torno da noite do crime e do seu verdadeiro objetivo. E é ok, é melhorar o país, mas à custa do quê? Da vida de quantas pessoas? É bem interessante, é curioso, né, esse debate e eu gosto muito dessa ideia. Mas então, agora que eu dei o resumão mesmo da Noite do Expurgo, será que ela se aplicaria no mundo real? Eu vou tentar dizer isso de uma forma bem clara e sonora. Não! A noite de crime jamais funcionaria nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer lugar. Por quê? Existem vários fatores que levam a essa conclusão. Vou começar com a primeira. Imaginem assim, nas ideias do filme, acontecem os crimes, né? Tudo mais, e acabou. Mas no mundo real, não pode ser simplesmente um acabou. Existe a consequência. O amanhã vai ser continuação do hoje. Então imaginem assim, uma noite em que tudo pode acontecer. Imaginem uma pessoa invadindo um museu e tacando fogo nele. Imaginem uma pessoa roubando um banco, ou entrando no supermercado e roubando comida, ou um filho matando o pai por raiva, ou um cara matando o chefe porque não gosta do chefe, ou estupro. Imagina as consequências disso no amanhã. A pessoa que foi estuprada, imagina se ela ficar grávida. O pai que matou o filho que matou o pai, imagina as consequências desse moleque, né? Que agora não tem mais o pai presente. Imagina as peças perdidas no museu que foi incendiado, que nunca mais serão recuperadas. Então, as consequências de uma noite do crime iria durar a vida toda. Existiria consequências que durariam muito mais de um ano. Então imagine assim, enquanto um país que passou pela noite do crime está se recuperando, já chegou o feriado de novo para acontecer tudo de novo. Então realmente não é viável, não se aplica. Nos filmes é ficção, então eles mostram só o feriado, o momento do feriado, né? E acabou. E não mostra as consequências. E, gente, eu tô falando dos filmes. Tem a série, mas eu ainda não assisti, ok? Então tô me restringindo aos filmes. E é basicamente isso. Outro ponto é que o filme diz que o feriado é o momento, né, em que tudo pode acontecer, porque vai meio que libertar as pessoas e o resto do ano elas vão ficar bem, vão ficar zen, vão ficar tranquilas e não vamos ter criminalidade. Mas não é verdade. Por exemplo, se uma pessoa te bate na rua, tu não vai esperar o feriado para bater de novo na pessoa. Tu vai agir ali no calor do momento por impulso. O traficante de drogas não vai esperar um feriado para vender a droga. Vai vender o ano todo. Até porque a pessoa, esse traficante, precisa de dinheiro para comprar comida, para sobreviver. E um feriado, 12 horas, não é suficiente para ele ter isso o ano todo. Então, por aí também já não se aplica, né? E é realmente complicado uma pessoa analisar que aconteceria mesmo, que funcionaria no mundo real, porque não é verdade. Na ficção é bonitinho, mas se parar para analisar, A Noite do Crime não tem pé nem cabeça. A gente assiste, a gente gosta dos filmes porque tem cenas legais, porque a ideia, por mais louca, por mais sem pé nem cabeça que seja, é divertida. Então a gente ignora algumas coisas. E algumas coisas são essas que eu mencionei aqui para vocês agora. E sobre o fato do Brasil ser todo tempo, ser dia do crime todo dia, né? Como comentaram, pode ser. Existe corrupção, assassinato, assalto, estupro todo dia no Brasil, mas ainda assim isso é crime.
Se uma polícia, se um exército vê alguma coisa errada, pelo menos na teoria, né, eles vão agir, vão prender, vão matar se necessário. E diferente da noite do crime, que isso tudo seria permitido e não teriam consequências. Acontece que o povo, né, se sente seguro com as leis. E as leis estão aqui para ajudar. Então, se uma pessoa quebra uma lei, comete um crime, roubou, ela vai ser presa. Então, é uma forma de se resguardar, se respaldar, das pessoas de bem se respaldar. Na noite de crime não existe isso. Então, é complicado, mas é certo, é certeza absoluta dizer que o dia do expurgo, esse feriado, nunca funcionaria no mundo real. Nunca, jamais, never. Enfim, hasta la vista, não funcionaria. Então, é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês. Apesar disso, né, os filmes são bem divertidos e a gente gosta. Vai levando, vai assistindo e aguarda ansiosamente pelo quinto filme que está sendo produzido aí, né? Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre a Noite do Crime e esse feriado, né, tão controverso e louco. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vem aqui, comentem que eu respondo se for necessário, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau!